saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar um forte abraço ao meu amado pastor Célio, que teve a oportunidade de conhecê-lo devido ao Ministério do Impacto Radical. Está ouvindo bem? O áudio está bem nítido? Ok. Como também eu vi que entrou aí o pastor Juscelio, o pastor Cidinho, a pastora Luciana, essa turma que a gente teve o privilégio de conhecer lá através do trabalho do Impacto. O meu forte abraço a vocês. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Batista aqui em Campina Grande, aqui no bairro de Tararé. Estou há 10 anos à frente, tive uma parte de 2 anos, mas regressei agora ao trabalho. E essa tarde, queridos, eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os amados irmãos. Uma palavra que o Senhor falou comigo profundamente no momento que eu passava uma adversidade. E eu acredito, queridos, que o Senhor vai falar contigo essa tarde. Ele vai trazer uma resposta ao teu coração. E é interessante, queridos, porque a adversidade, a aprovação, ela é natural na vida do crente. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, nós temos essa confiança de que Deus está no controle de toda a situação. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, ele diz que a gente pode até chorar, pode até lamentar a situação, mas a gente não pode se entregar a ela. O choro dura apenas uma noite, dura apenas um momento, mas você não deve se entregar à tristeza. Não se deve entregar ao desespero, porque aquilo que o Senhor tem preparado, a alegria que vem ao amanhecer, a vitória que vem após as lutas. A grande questão é de que forma nós vamos lidar diante das adversidades. E o tema dessa palavra é justamente esse: em quem você tem depositado a sua confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança. Se a adversidade é uma coisa natural que vai acontecer a nós, qual é a nossa posição em relação a essa adversidade? Nos entregamos ao desespero ou nos entregamos ao Deus que cuida de nós e confiamos que Ele vai trazer a solução diante de tudo isso que nós estamos passando? E, queridos, eu queria usar um exemplo na Bíblia de um homem, de um rei, o rei Ezequias, que está lá descrito em 2 Reis, capítulo 18. Eu vou trazer uma mensagem de forma biográfica, eu vou lendo e trazendo a aplicação às nossas vidas. Vou começar lá em 2 Reis, capítulo 18. Mas quando eu falo sobre confiança, queridos, eu gosto de contar uma ilustração para que possa idealizar bem o que significa confiar. Esse um certo homem, ele era um equilibrista, que gostava de andar equilibrando sobre o cabo de aço, como o equilibrista faz, com uma vara bem comprida. E um certo dia, ele se desafiou a si mesmo que iria fazer essa travessia sobre as cataratas Niágaras, que é a separação entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, ele mandou amarrar um cabo de aço bem comprido e marcou um dia em que ele iria atravessar se equilibrando apenas com uma vara. E aí ele foi até lá, no dia marcado, e ele foi e atravessou realmente se equilibrando no cabo de aço. Se caísse ele morreria, porque embaixo havia pedras, havia o rio embaixo. E ele conseguiu chegar até o outro lado e ele foi muito aplaudido, foi muito ovacionado. E aí ele disse: agora eu vou fazer o caminho de volta. Só que dessa vez eu não vou usar mais uma vara. Eu vou me apoiar no carrinho de mão. Isso é muito mais perigoso para mim. Se equilibrar com a vara é fácil, mas se apoiar no carrinho de mão é mais difícil. Mas eu vou voltar. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E todo mundo ali respondeu: acredito, acredito, você pode, você pode. E ele disse: pai, se eu cair, eu morro. Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Me apoiar no carrinho de mão? E todo mundo dizia: eu acredito em você. E havia uma senhora na frente, muito animada, dizendo: vai filho, eu acredito em você. Aí ele olhou para aquela senhora e disse assim: ô tia, a senhora acredita mesmo que eu consigo atravessar minha perna no carrinho de mão? E a senhora disse: acredito.
E ele olhou para ela e disse, então faz o seguinte, tia, senta no carrinho de mão e vamos comigo. Ela disse, não, tá doido, né? Tá doido. Né? Então, há pessoas que tratam Deus assim. Acredita que ele pode fazer, mas não entrega a sua vida na mão dele para que ele faça. Né? E o Salmos 37, versículo 5 diz isso. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Né? E essa palavra Deus me deu num momento muito difícil na minha vida, realmente. Onde eu estava esfriando, né, espiritualmente falando. Eu estava trabalhando muito. Uma fase da minha vida que eu tive que morar fora do Brasil, eu estava nos Estados Unidos, estava trabalhando para poder trazer o recurso para dentro de casa. Comecei a deixar de ir à igreja de cansado que eu estava. Então eu comecei a esfriar, quando de repente o Senhor me trouxe essa palavra aqui, que eu vou estar expondo agora aos amados irmãos. 2 Reis, a partir do capítulo 18, no versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filho de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Vou fazer uma oração para poder começar a ministração da palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, nos ilumine, Pai. Que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. Que eu seja apenas um canal, um instrumento, Senhor. Mas que eu diminua e o Senhor cresça, para que o teu Espírito fale e o nome se cale e o teu nome seja glorificado mediante a explanação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gosto muito desses textos do Velho Testamento, porque ele mostra a falidade do homem, o homem falível, né, pecador, mas que quando ele deposita a sua confiança em Deus, né, Deus transforma a situação, não por causa da pessoa, mas por causa da forma como ele confiou em Deus. Então, eu me coloco muito dentro dos personagens, eu fico vendo os erros dele, que são os mesmos erros que a gente está sujeito a cometer. Né? Então, as atitudes que ele tem diante desses erros, as atitudes que nós devemos também considerar, né, diante de Deus. E eu quero, após um livro histórico, vai ter muito nome de personagens, então eu queria que você se ativesse apenas 3 personagens. Né? 3 personagens. Rei Ezequias, que é o rei da nação de Judá. O segundo será o rei Senaqueribe, que é o rei da nação da Assíria, que é a nação inimiga. O terceiro é o comandante de Senaqueribe, que é o Rabsaque. Eu vou citar ele algumas vezes aqui. Né? Na verdade, o quarto personagem, que é o profeta. O quarto é o profeta, que é Isaías, né? Filho de Amós, o grande profeta Isaías, que era o profeta que tinha ministério durante esse período do reino de Ezequias. Né? E é interessante a gente entender, queridos, que Ezequias, ele foi um bom rei. Ezequias foi o rei da nação de Judá. E a nação de Judá, diferentemente da nação de Israel, né, porque, historicamente falando, quando o rei Salomão morre, Salomão, filho de Davi, morre, o reino que era unido se dividiu em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte permaneceu Samaria como capital, e no Reino do Sul, Jerusalém foi a capital. No Reino do Sul permaneceu a linhagem de Davi, e a capital Jerusalém ficou se chamando Reino de Judá. E o Reino do Norte, muitos assumiram sem linhagens, que permaneceu como Samaria, a capital, e o nome se chamava Reino de Israel. Então, Ezequias é o 14º da linhagem de Davi. Então, ele assume com 25 anos de idade e faz o que é reto ao Senhor. Veja aí no versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Né? É interessante quando ele diz Davi, seu pai, né? Ele foi o 14º depois de Davi. Mas é para mostrar que ele vinha da linhagem de Davi, né? Conforme a aliança que Deus havia feito com Davi.
Por isso que Jesus também é chamado Jesus, filho de Davi, né? Para mostrar que ele veio da linhagem, que tinha aliança com Deus, que sempre teria um rei em sua geração, na geração de Davi, né? Até aquele que viria e estabeleceria o reino eterno, que foi Jesus Cristo. Então, Ezequias, ele assumiu o rei e fez um excelente reino. Veja o que ele diz aí no versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias foi o rei que teve coragem de quebrar aquela serpente que foi construída, feita por Moisés, cerca de 750 anos antes dele. Né? Aquela história do deserto, que as serpentes ficaram, ele levantou uma serpente e disse para ela, Deus mandou olhar, né? Quem olhasse para ela seria curado. Mas aquilo era um símbolo do que Jesus faria na cruz. Para quem olhasse para Jesus, seria salvo. Mas as pessoas estavam adorando aquela serpente como sendo um Deus. Né? Então, o Ezequias teve a ousadia e a coragem de quebrar aquela serpente, né? De destruir aquilo, porque ele entendeu que só a Deus nós devemos adorar e só a Ele devemos prestar culto. Né? E aí, quando você chega no versículo 5, diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Então ele foi bem sucedido, ele foi abençoado. Né? Ezequias mostra aquela pessoa que quando se converte a Cristo, aquela pessoa que quando se rende ao Evangelho, né? Ele abandona o pecado, tira tudo na sua vida, né? Começa a fazer uma limpeza na sua vida. Foi isso que ele fez na nação de Israel. Né? Mas o fato de ele fazer tudo isso não quer dizer que ele pudesse passar por provações, por lutas e dificuldades. Né? Como eu falei antes, a adversidade é algo natural que acontece na vida do crente. A questão não é a adversidade. A questão é qual é a sua atitude diante da adversidade. Né? O reino do norte, que era o reino vizinho, né, o Israel, cuja capital era Samaria, no terceiro ano no terceiro ano do reinado de Ezequias, ele foi invadido pelo rei da Síria. Ele foi invadido e foi destruído. Né? Foi arrasado. E o texto nos diz, no versículo 12, que isso aconteceu porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, lhe tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. Então, o reino do norte foi destruído nos dias do rei Ezequias. Ele viu a destruição do seu reizinho, do seu reino irmão. Né? Ele viu o que aconteceu com aquela nação. 3 anos, a Síria fez um cerco em Samaria, né? E depois de 3 anos, o povo com fome se entregou, né? E a nação foi invadida pelos assírios. Né? Mas Ezequias permaneceu fiel. Né? Ezequias permaneceu fiel. Mas 10 anos depois que a Síria havia tomado o reino do norte, a Síria agora vem e invade o reino do sul. Invade as cidades principais do reino de Judá e cerca Jerusalém. Né? Agora sob o comando do rei Senaqueribe. Preste atenção no versículo 13. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ou seja, a adversidade se levanta contra Ezequias, a adversidade cerca, né, Ezequias. Né? Queridos, muitas vezes nós estamos passando por adversidade, estamos cercados por adversidade. Eu não falo apenas do coronavírus, as consequências que esses coronavírus têm trazido às pessoas em questões financeiras, algumas pessoas passando até por doenças psicossomáticas, né? Pessoas estão tendo problemas de relacionamentos, está dentro de casa o dia todo. Então, muitas adversidades têm se levantado e têm nos cercado. Assim como a adversidade no dia de Ezequias, mesmo ele fazendo tudo certinho, a adversidade se levantou contra ele e o cercou. Né? Senaqueribe e o exército da Síria se levanta e cerca, né, Ezequias.
Então, a primeira reação de Ezequias diante da adversidade é a ação de confiar em si mesmo, confiar na sua capacidade de resolver. E aí, queridos, que Deus começou a ministrar no meu coração. Porque quando eu estava lá nos Estados Unidos, né, e quando veio o aperto financeiro, a dificuldade financeira, a minha primeira reação foi justamente tentar resolver o problema do meu jeito, né, da minha força. E eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Né? Eu saía de casa de 2 horas da madrugada, só chegava de 6 horas da noite. Né? Eu saía de casa, minha filha dormindo. Quando eu voltava, a minha filha dormindo. Um dia minha esposa me falou que minha filha perguntou se eu ainda morava em casa, porque ela não me via. Né? E eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu queria suprir as necessidades de casa, precisava pagar as contas, precisava... Então, eu confiei na minha força, confiei no meu jeito, disse, eu vou trabalhar. Sacrifiquei igreja, sacrifiquei chamado, sacrifiquei compromisso, sacrifiquei tudo. Mas na minha cabeça, eu estava fazendo o que era certo, porque eu estava trabalhando para colocar a comida em casa. Né? Estava trabalhando para ter o alimento, né? O sustento necessário, porque eu era o provedor, então eu tinha que prover. Então eu trabalhava, querido, de 2 da manhã até 6 da noite, em 2 trabalhos. Né? Em 2 trabalhos. E aí, é onde entra aquele texto de Jeremias, capítulo 17, quando ele fala assim, maldito o homem que confia no homem, que põe na força do seu próprio braço a confiança. Ele não está dizendo maldito o homem que confia em outro homem. Ele está dizendo maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que confia na força do seu próprio braço. Né? Ou seja, ele coloca a confiança nele mesmo. Ele acha que tem a capacidade de prover, ele acha que tem a capacidade de resolver, então ele vai e toma a direção para resolver as coisas. Né? Então, Ezequias, a primeira reação que ele tem quando ele vê a adversidade é simplesmente tentar resolver com a forma dele. E veja o que ele faz, versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo, errei, retira-te de mim, e tudo o que impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Eu fui até buscar em valores reais, né, o que significava isso. Né? 300 talentos de prata, quer dizer, em média de 6 milhões de reais. 30 talentos de ouro, cerca de 268 milhões de reais. Em resumo, né, quase 300 milhões de reais em ouro e prata. Eu imagino que para aquela época isso devia ser um valor bem significativo, como é para a gente hoje. Né? Então ele olhou a situação, viu que estava cercado pela Síria e disse, ei, o que é que você quer? Diga aí que eu resolvo, né? Para você sair daqui com o seu exército. E ele disse que veio aí 6 milhões em prata e 300 milhões em ouro. O que é que Ezequias faz diante dessa situação? Versículo seguinte. Deu Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que o rei da Síria, ele, o rei de Judá, os cobrira e deu ao rei da Síria. Eu tenho que ler de novo isso aqui. Eu disse, o que Ezequias fez? Ezequias tirou da casa do Senhor para poder pagar ao rei da Síria. Ezequias tirou das coisas consagradas de Deus para poder resolver os seus problemas. Né? Eu comecei a ficar revoltado com Ezequias por causa disso. Mas sabe, pastor, sabe aquele momento em que o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração? Diz assim, Tomás, quantas vezes você tem feito a mesma coisa? Você tem deixado de entregar as coisas consagradas a Deus. Tem deixado de dizimar, de ofertar, para resolver os teus problemas, para pagar as tuas contas. Você tem deixado de dedicar tempo à minha obra, para poder estar trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, e não tem mais tempo para poder fazer a obra do Senhor.
E aí aquilo ali começou a me confrontar. Quantas vezes eu tenho tirado daquilo que é consagrado a Deus e para poder resolver os meus problemas? Seja recurso, seja tempo que eu deveria estar dedicando à obra. Para resolver o meu problema, para resolver as minhas situações. Foi exatamente o que Ezequias fez. Tirou do templo, tirou da casa de Deus, das coisas consagradas, e mandou para Senaqueribe, para que Senaqueribe tirasse o seu exército dali. Mas sabe o que é pior, pastor? É que ele fez isso, só que Senaqueribe parece que usou desse recurso para fortalecer mais ainda o seu exército e subir com mais gente contra ele. Então isso me ensina que quando eu tento resolver os meus problemas do meu jeito, tirando as coisas consagradas a Deus, ao invés de não resolver o problema, eu vou estar aumentando mais ainda ele, né? Mais ainda meus problemas. O que diz aí no versículo 17? Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis, Tartã, Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram, vieram a Jerusalém, tendo eles subido, chegado, pararam na extremidade do arqueaduto do açude superior, junto aos caminhos do campo do lavandeiro. Ou seja, ele pegou o recurso que recebeu e agora ele mandou um exército maior ainda para poder intervir, para poder invadir, né, Jerusalém. Então, queridos, a confiança que nós temos que ter não é em nós mesmos, não é a nossa força. Ezequias cometeu esse erro. Ele confiou em si mesmo. Confiou na força do seu próprio braço. Confiou nele mesmo. O segundo erro que eu vejo que Ezequias comete, que é o erro que eu cometo, que muitas vezes nós cometemos, é que ele confiou em alguém. Né? Ele confiou numa pessoa. Era comum fazer acordos políticos para poder se juntar em reis e se defender do inimigo comum. Então, muito provavelmente, ele fez um acordo político com o faraó do Egito. Por que eu digo muito provavelmente? Porque o próprio Senaqueribe vai dizer logo em seguida, a partir do versículo 19, né, quando ele diz assim: Rabsaque lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te escrevas, em que te escondes? Bem posso dizer que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais para que te rebeles contra mim? Aí ele responde, o próprio rei responde, confias no Egito. Né? Então, provavelmente, ele havia feito um acordo com o Egito para tentar socorrê-lo. Aí ele continua, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos que nele confiam. Ou seja, se Ezequias depositou a confiança dele em Faraó, pode ter certeza que ele se apoiou num bordão errado. Porque quando ele se apoiar, sabe um bordão feito um cajado, né? Tem um bordão que a pessoa porta a mão assim, né? Um cajado feito uma bengala, né? Então ele está dizendo que essa bengala é como se tivesse uma ponta de lança na frente. No momento que ele se apoiar para poder não cair, vai atravessar a mão dele, vai cortar a mão dele. Assim é aquele que confia no faraó. Né? Assim é aquele que confia nos homens. Né? Salmo 118:8 diz que melhor é confiar em Deus, do que confiar em príncipes, do que confiar em políticos, do que confiar, né, nos homens. Né? As pessoas às vezes depositam sua confiança nos homens, não fulano de tal, não porque fulano de tal é um político conhecido, ele vai conseguir, ele vai influenciar tal. Coloca a sua expectativa e a sua esperança no homem. E a palavra de Deus nos faz convite, queridos. Bendito é aquele que confia no Senhor. E aí Ezequias tinha uma esperança de que o Egito poderia lhe ajudar. Mas parece que Senaqueribe já havia desfeito, né, o seu acordo com ele. E aí Ezequias agora se vê, não conseguiu resolver da forma dele, não conseguiu resolver com acordo com um outro reino, e agora ele se vê acuado, cercado pelo exército inimigo, né, e apenas agora só tem um recurso para ele. Só que o inimigo, ele tem uma forma de trabalhar para impedir que a sua confiança seja inteiramente depositada em Deus. Né? Eu vou falar a você 3 coisas que o inimigo trabalha para que a gente não tenha essa confiança em Deus, que a gente não vá clamar ao Senhor. A primeira estratégia que o inimigo tem,
né, para poder esfriar a nossa fé, é pôr em dúvida a sua identidade e o seu propósito. Quem você é e por que você está aqui. Né? Olha o que diz aí no versículo 25. Né? Quando o rei está mandando dizer, o rei Senaqueribe está dizendo a Ezequias: você acha que eu subi aqui por acaso? Agora subi eu sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói. Né? Olha a ousadia de Senaqueribe. Foi Deus que me enviou aqui para destruir essa terra. Foi Ele mesmo que falou comigo. Né? Deus está me dizendo que eu devo destruir essa terra. Então imagine se Senaqueribe, se Ezequias tivesse dúvida de quem ele era. Se Ezequias tivesse dúvida do propósito, ele podia dizer: será que é Deus mesmo? Eita, pai, será que então Deus está me punindo? Né? Deus já está me punindo por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. Né? Então as pessoas queriam começar a duvidar da sua identidade, em duvidar do seu propósito. Quando a pessoa tem essa dúvida, alguém diz: olha, Deus está dizendo que isso é para a tua destruição. Né? A pessoa fica assim: Deus está dizendo, então peraí. Né? A pessoa começa a colocar em dúvida. Interessante quando a gente pega a tentação de Jesus lá no deserto. A primeira pergunta, né, a primeira dúvida que Satanás tenta lançar em Jesus é: se tu és filho de Deus. Ou seja, ele coloca em dúvida a identidade de Cristo. Ele acabara de sair do batismo, aonde o céu se abriu, a pomba desceu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e uma voz disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus afirma a identidade de Jesus. E aí, quando ele está agora no deserto, Satanás quer colocar isso em dúvida. Ele diz: se tu és filho de Deus, né, transforma essa pedra de pão, porque Deus não vai te permitir, como pai, você passar fome. Né? E aí Jesus começa a responder a Satanás pela palavra: não só de pão viverá o homem. Mas o que Satanás coloca em dúvida é a tua identidade, é o teu destino, é o teu propósito, é o amor dele pela sua vida. E Satanás faz isso ainda hoje. Quando ele coloca em dúvida: não, rapaz, tu não és de Deus, tu não és filho de Deus, por que está passando por isso? Né? Por que todas as provações? Por que isso? Por que aquilo? E começa a colocar em dúvida a identidade de quem você é e do amor de Deus pela sua vida e do propósito dele para ele. E é isso que o inimigo está tentando fazer aqui com Ezequias, colocando em dúvida, né, a sua identidade, o seu propósito. A segunda coisa que o inimigo atua para esfriar a nossa fé é enfraquecer os relacionamentos. Principalmente, queridos, tirar a credibilidade da sua liderança. Né? Da sua liderança. Acredito que a maioria das pessoas que estão aí são ovelhas do pastor Célio. Né? A gente entende que as autoridades são constituídas por Deus. Né? O pastor Célio está aí, à frente desse ministério abençoado. Né? Então, precisa entender que ele é uma autoridade constituída por Deus. Né? Os pastores espirituais são autoridades constituídas por Deus para poder zelar pela sua alma. E aí o que o inimigo faz é tentar tirar essa credibilidade, enfraquecer os relacionamentos. Olha aí a partir do versículo 29. Eu ainda estou em 2 Reis, capítulo 18, para quem entrou depois aí. 2 Reis 18. Versículo 29. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O tal do geral dele, o Rabsaque, está falando isso no muro, bem alto, para que o cidadão pudesse ouvir e se virar contra Ezequias. Né? Então ele está tentando destabilizar os relacionamentos, está jogando o povo contra o seu líder, porque essa é a estratégia de Satanás. Né? É o reino dividido, se ele divide, ele conquista. Né? E aí ele continua: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei pazes comigo, vinde a mim e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais.
Lembra que eu falei que uma tática do inimigo era fazer um cerco na cidade? Samaria foi assim. Quando você faz um cerco na cidade, imagine um exército cercar Campina Grande inteira. Não entra comida, não entra recurso e ainda cortar as fontes de água. For lá em Boqueirão e tome, fecha a fonte de água para que a água não chegue aqui. Né? Imagine passar 3 meses, 4 meses, 6 meses sem entrar comida, sem entrar água na cidade. A plantação seca, não tem como você plantar, não tem como colher. Havia cercos que duravam 4, 5, 6, até 7 anos. Samaria durou 3 anos e a cidade se rendeu, não aguentou. Então Jerusalém estava cercada, as fontes de água tinham sido cortadas, não tinha alimento, não tinha o que plantar, não tinha o que colher. A fome começava a bater as pessoas. E aí ele usa isso dizendo, vocês se entreguem a mim e eu vou entregar, vocês vão ter terra para comer, vão ter água, né? Vocês vão ter vida. Ou seja, ele estava tentando desacreditar Ezequias para que o povo se voltasse contra ele. E até hoje Satanás usa essa estratégia, queridos, trazendo divisão dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro das famílias. Né? Ele tenta enfraquecer os relacionamentos, jogando um contra o outro. Mas aqui o povo permaneceu calado. O texto diz que o povo permaneceu calado. E a última estratégia que o inimigo usa, que é a mesma que Satanás usa hoje, ele coloca em dúvida a sua fé. Né? Olha aí no final do versículo 32. Não deis ouvidos a Elias, porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Savaim, de Rena, de Iba? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, que os livraram na sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Aí ele coloca em dúvida a fé de Ezequias. Né? Só bater aqui, nós vamos perder a hora aqui. Eu estou vendo que está bem avançado. Então, nesse interim, quando Ezequias escuta tudo isso, né, ele se sente atingido, ele se sente... ele vai agora buscar o último recurso que, na verdade, deveria ser o primeiro. Ele vai buscar ao Senhor. Veja aí no capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E então enviou ele aqui um mordomo de Seba, o escrivão dos anciões, aos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este é o dia da angústia, da disciplina, do opróbrio, da vergonha, para os filhos, são chegada a hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, não terá ouvido todas as palavras que Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afirmar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, oração pelos que ainda subsistem. Então, Ezequias agora se rasga a sua veste como sinal de humilhação, como sinal de arrependimento. Hoje o Senhor quer veste rasgada, ele quer coração rasgado, coração quebrantado. E era a simbologia de rasgar as vestes, era você se humilhar, era ele dizendo, eu sou rei, eu tenho uma veste real, mas eu sou semelhante ao mendigo nessa hora, porque eu não tenho como resolver isso. Eu dependo unicamente de Deus. Era um sinal de humilhação, de quebrantamento. E ele faz isso, ele rasga as suas vestes, e ele manda um recado a Isaías, ore pelo povo, porque estamos humilhados. Né? E Isaías responde a ele. Ele diz, versículo 6, dizei ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto a espada. Isaías deu uma promessa a ele. Disse, olha, não temas, porque Deus vai destruir Senaqueribe. Sabe aquele momento em que você acaba uma live como essa, né? Como essa semana teve vários pastores abençoados passando por aí, você acaba cheio de fé, né? Cheio de esperança. Rapaz, essa palavra hoje, Deus falou comigo, né? Sai, mas quando você
desliga o celular, quando você dorme, quando você acorda, aí você se depara com um problema lá ainda. Aí parece que aquela palavra todinha que você recebeu, parece que se deletou na hora que você apagou o celular. Né? Parece que ficou no celular, não ficou no coração. Então Ezequias recebe essa palavra profética, né? Ele fica alegre com isso. E aí realmente o rei da Síria recebe uma chamada que precisa sair para atacar outro rei, mas manda um recado. Manda um recado para Ezequias. Ele diz assim no versículo 10. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane teu Deus, em que confias, dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria a todas as terras e como a destruíram. Eu não vou ler aqui, porque eu estou vendo que o tempo está passando, mas poder ganhar um pouco de tempo e eu chegar até o final. Então o rei mandou um recado. Olha, não te engane, meu Deus, não. Eu vou ali, mas eu volto para te destruir. Aí nessa hora, Isaías pega essa carta. Ele vai até a casa de Deus. Ele se ajoelha diante da casa de Deus. Ele ergue o seu problema. Ele ergue a sua aflição. Ele ergue a sua dificuldade. Ele ergue aquilo que está afligindo o seu coração. Ele ergue aquela carta ao Senhor e faz uma oração a Deus. E aí ele, na sua oração, ele diz o seguinte, a partir do versículo 20, a partir do versículo 20, a partir do versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Essa foi a oração de Ezequias. Ele disse, Senhor, faz um milagre para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E aí, queridos, a resposta veio. A resposta veio no versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra a respeito dele. Ele vai dizer várias promessas e coisas aqui, mas eu queria me ater ao final, para eu poder concluir aqui, né, com a resposta de Deus a Ezequias. Lá, quando Isaías está dizendo a ele o que Deus vai fazer, ele chega no versículo 27. E diz, mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar. Está falando sobre Senaqueribe, né? O teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viesse. Olha o que Deus está dizendo que vai fazer um problema que Ezequias apresentou a Deus. Vai colocar um anzol no nariz, tipo a bola que tem no nariz do animal, do boi, e aí ele pegava um anzol, ele prendia, puxava para onde ele queria. Deus está dizendo a Ezequias que vai fazer exatamente isso, vai pegar o problema, a dificuldade, a luta, e vai puxar para o lado que ele quiser, vai puxar para o lado contrário. E aí ele continua no versículo 29, isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, e no terceiro ano, porém, semear e colher, plantar vinhas e comer seus frutos. Olha o que Deus vai fazer. Eu li 2, 3 vezes esse mesmo texto para entender. Porque ele está dizendo, Deus está dizendo, o povo estava cercado pelo inimigo, não tinha água, não tinha plantação, não tinha comida. Aí Deus está dizendo assim para Ezequias, isto será por sinal de que eu vou fazer milagre no vosso meio. Esse ano, você vai comer o que espontaneamente nascer. Pastor, será que você viu alguma terra dar fruto sem plantar? Não plantou nada, de repente aparece tudo lá. Né? Deus estava dizendo que ia fazer isso na nação, em Jerusalém. Eles não precisavam plantar nada naquele ano. Estavam cansados. Passaram
lutando, né, com a fome e tal. Deus está dizendo, esse ano vocês vão comer o que espontaneamente nasceu. Se não plantaram nada, mas a terra vai gerar alimento, vai gerar sustento para vocês. Sabe, queridos? O coronavírus está aí, as dificuldades financeiras estão se pintando, mas é isso que o Senhor está dizendo, que a gente não se preocupe, porque Ele vai ser a nossa fonte de provisão. E aí ele continua. E aí sim, no segundo ano vocês vão comer o que daí restar, e no terceiro ano é que vocês vão colher e semear. E aí o Senhor faz uma promessa sobre a vitória sobre Senaqueribe. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar traqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ou seja, as aflições, aquilo que está cercando, as atribulações, os problemas, dificuldades que te cercam hoje, queridos. Quando você confia em Deus, quando você clama em Deus, quando você coloca na mão de Deus, o Senhor está dizendo a ti essa tarde, eis que eu vou tirar isso de ti e vou lançar para outro lugar. Isso não vai te destruir, isso não vai te derrubar, isso não vai te atingir. É o Senhor que nos fala isso, queridos. Quando um homem confiou em Deus, quando ele colocou a sua confiança em Deus, ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração e o Senhor interveio na situação. O versículo seguinte vai dizer que naquela noite um anjo veio e matou 180.000 soldados assírios. Ou seja, eles não precisaram nem lutar, porque o Senhor pelejou por eles. E o Senhor quer pelejar por você nessa tarde. O Senhor quer lutar por você. O Senhor é aquele a quem você deve depositar a sua confiança. Talvez você tenha colocado a confiança em si mesmo em alguns momentos. Talvez você confiou em alguém, em algumas pessoas, algo que você precisava de uma solução. Nessa tarde, eu convido você a depositar a sua confiança plena em Deus. Quando eu fiz isso, quando eu entendi essa palavra, eu disse para Deus, Deus, eu não vou me matar em 2 trabalhos. Eu vou estar apenas em um e vou confiar que o Senhor vai me dar o sustento e a provisão. A minha esposa estava grávida, não podia trabalhar. Ele vai me dar a provisão e o sustento. Com 2 semanas que eu fiz essa oração, com 2 semanas que eu entreguei na mão do Senhor a minha vida e confiei a Ele as minhas finanças e que Ele seria o meu provedor, o meu supervisor chegou para mim no trabalho e disse, tu trabalha no jornal ainda? Eu disse, não, eu saí. Eu estava me matando demais, saí. Eu disse, eu tenho planos para você aqui. E aí ele me deu um cargo de confiança que eu comecei a ganhar em um trabalho, o que eu estava me matando para ganhar em 2. Porque eu simplesmente depositei a minha confiança em Deus. É esse convite que eu quero fazer a você essa tarde, queridos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim como Ezequias apresentou a Deus a sua missão, as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que estava lhe cercando. Faça isso, coloque nele, confie nele, entregue a ele e descanse nele e veja aquilo que ele vai fazer na sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração e que a gente aplique essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus.